Hoje vamos falar sobre abdominoplastia. É um assunto que tanta gente pedia pra gente abordar. A doutora Suzy Vieira, cirurgia plástica, está com a gente. Muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Agora, muita gente quer fazer uma abdominoplastia, quer dizer, quer ter essa barriga sequinha, mas não sabe quem pode fazer e em qual momento. Tem uma hora certa para se fazer essa cirurgia, doutora? Sim, a abdominoplastia é uma cirurgia destinada a tirar o excesso de pele, o excesso de pele e o excesso de gordura. Então se destina àquelas pessoas que já tiveram filhos ou que não pretendem mais ter, não pretendem ter, homens que tiveram uma perda de peso significativa, que há uma sobra de pele. É esse o momento de fazer. Mas eu sempre bato num motivo interessante que nunca faça enquanto não tiver concluído os filhos, a prole completa. Quer dizer, não adianta fazer uma abdominoplastia hoje, daqui 2 anos você resolver engravidar, né? Não é adequado. Né? Olha, vou pedir, só para a gente começar com os mitos e verdades, depois a gente tem as fotos, porque a gente vai chegar na parte de falar sobre a cicatriz, que tamanho é o corte e tudo mais, para você em casa entender, porque se é cirurgia, tem que ter um corte, tem que ter uma cicatriz, né, doutora Suzy? Vamos ver o primeiro, mito ou verdade? Qual que é? A abdominoplastia pode ser feita por qualquer pessoa acima do peso. Isso é um mito. É um mito, né? Inclusive, para que tenha sucesso, a pessoa tem que estar no peso adequado e é aí que vai haver mais sobra de pele ainda. Então, é muito comum que pessoas acima do peso peçam para fazer. A gente não exige que a pessoa esteja exatamente no peso ideal, porque há de se avaliar uma série de fatores. Mas há uma perda de peso, às vezes, após a cirurgia, que vai causar uma nova sobra de pele. Então, o adequado, até para diminuir os riscos da cirurgia, para ter um resultado melhor, é que a paciente esteja no peso adequado. Popularmente, não sei se é verdade, dizem que na abdominoplastia se amarra a musculatura novamente. Isso é verdade? Sim, a abdominoplastia tem alguns outros componentes, além de tirar a pele e a gordura. Quando a mulher engravida ou quando a pessoa tem um peso muito excessivo, os músculos do abdômen, que são os retos abdominais, são os principais músculos, eles se afastam. Essa palavra até tem se tornado mais conhecida, se chama diástase, é o afastamento dos músculos. E isso faz com que a barriga fique flácida, às vezes a paciente nem está grávida e fica com aquela aparência de barriga globosa, grávida. Então, na cirurgia, nós fechamos esses músculos para que ele tenha uma parede abdominal mais tensa, um aspecto melhor. Ah, que legal. Vamos ver mais um então? Mito ou verdade? A cirurgia elimina todas as estrias da barriga. É um mito também. Mito, né? Algumas estrias, elas realmente são eliminadas junto com a pele, especialmente aquelas estrias que estão abaixo do umbigo. Então, eu sempre falo, as estrias que estão abaixo do umbigo, elas vão sair junto com a pele. Dependendo também da quantidade de pele que a da pessoa quantidade tem. Que vai ser retirada. Mas, normalmente, na abdominoplastia clássica, toda a porção de pele entre o umbigo e a cicatriz de cesárea, que é muito comum, essa porção sai. Tá. E a parte de cima, que tem estria, às vezes, muitas vezes, ela desce. Então, as estrias que estão acima do umbigo passam a se posicionar mais baixas. Então, há uma melhora, inclusive, nesse aspecto. Mas não que a gente elimina todas, Todas, né? não. Mas uma boa parte delas, né? Nem tampouco as estrias que estão na lateral, na cintura ou nas costas, também não saem. Também não. Vamos ver mais uma? Os músculos do abdômen também são tratados na abdominoplastia. Foi o que você disse. Eu acabei respondendo. Não é bem o músculo que a gente trata, mas é a capa do músculo que, no fim, vai ser um tratamento global. Da sustentação desse músculo, né? É muito comum o paciente, inclusive aquelas que relatam que teve uma barriga muito grande na gravidez, elas falam, olha, eu consigo pôr a mão e realmente cria-se um vão. Sim. Tem a parte da barriga que é tensa e no meio a gente percebe um espaço que chega às vezes a 8, 10 centímetros. Tudo isso? Tudo isso. E com isso a paciente, inclusive, quando corrige, melhora a função intestinal, porque ela passa a ter uma barriga mais tensa. Sim, e os órgãos acabam também cedendo um Exatamente, pouco, né? Eles se projetam. A paciente melhora a postura, porque ela passa a ter uma força no abdômen que ela não tinha e jogava tudo na coluna, então é uma melhora global. Agora, você imagina, a gente está falando de mulheres que engravidaram e ficaram com o abdômen mais flácido. Mas imagine os obesos, quer dizer, era muito gorda, a pessoa muito gorda, emagrece, fica com aquele excesso de pele. Todos os órgãos tendem a descer também. Então, isso também é questão de saúde, Na né? verdade, forma-se um avental de pele e gordura. Os órgãos, eles descem, mas eles não se projetam tanto para fora. Mas ele fica para cá, né? Por isso que é importante a manutenção da parede abdominal. Então, esse abdômen avental, ele acaba causando ferimento na porção inferior, dificulta a higiene, dificulta até o ato de urinar, e uma série de
de coisas que você precisa fazer no dia a dia. Então não é só estético. Não é só estético. Vamos ver mais um? As mulheres podem realizar a abdominoplastia logo após o parto. Isso é um mito. A gente sabe que após o parto não é só a barriga que altera o útero, o tamanho do útero, é uma série de transformações hormonais que precisam voltar ao seu estado pré-gravidez para serem tratados. Então, além do mais, a abdominoplastia logo após a gravidez, ela tem uma série de riscos a mais, inclusive o risco de embolia pulmonar, que é uma coisa que a gente teme e respeita bastante. O ideal seria que esperasse quanto tempo depois da gravidez? Eu sempre peço no mínimo 8 meses. Agora, isso tem uma série de fatores. Se a paciente está amamentando, se ganhou muito peso e ainda precisa perder, como está a situação geral da paciente. Mas no mínimo 8 meses. No mínimo 8 meses a 1 ano. Tá, vamos ver mais um? A abdominoplastia elimina a gordura e a flacidez de pele da região. Isso é verdade. Né? Inclusive, quando a paciente não tem sobra de pele, ao invés de indicar uma abdominoplastia, se indica uma lipoaspiração. Sim. A lipoaspiração vai tirar a gordura e só serve para aquela pessoa que não tem sobra de pele, senão vai eliminar a gordura e ficar o avental. Então, nestes casos onde há sobra de pele e gordura, se faz a abdominoplastia. Deixa eu pedir para os meninos colocarem os desenhos aqui para a gente mostrar a cicatriz, que todo mundo pergunta se vai ficar cicatriz. Se tem corte, tem que ter cicatriz, Sim, né, doutora? É o grande trauma dessa cirurgia. As pacientes, a primeira pergunta é a cicatriz. E é uma coisa interessante, as cicatrizes variam o tamanho de acordo com a necessidade da quantidade que vai ser retirada. Um obeso vai precisar de uma cicatriz muito maior. Às vezes ela chega a ser circular, 360 graus. Nessas grandes perdas, nesses ex-obesos que perdem 100 quilos, 80 quilos, a gente precisa dar a volta completa. Às vezes a sobra é menor, é mais localizada, a gente faz uma cicatriz menor. Então, neste caso aqui, para essa pessoa que tinha uma quantidade boa de pele, de gordura, de flacidez, é basicamente de um lado ao outro. Isso, esse semicírculo, né? Tá. Que a gente tenta posicionar o mais baixo possível para esconder na roupa de banho, na roupa íntima. Tá, depois ainda tem um corte aqui. Esse corte vertical é um corte de exceção. Normalmente ele não existe. Só em alguns casos muito específicos que a pessoa não tinha pele suficiente. Mas normalmente é a cicatriz ao redor do umbigo e essa cicatriz semicircular na posição mais baixa do abdômen. Naquele terceiro desenho, a gente tem justamente o posicionamento que você falou. Exatamente. Da parede, né? Nós temos os dois músculos separados e aqui a gente vai juntar um lado com o outro para que eles voltem a se tornar juntos. A recuperação de uma abdominoplastia é variável, né? Mas em média... Em torno de 30 dias, porque é uma cirurgia que a gente acaba manipulando muito, solta muita pele, mexe no músculo, precisa manter esses pontos que foram dados. Então, se possível, 30 dias de repouso. E tem que usar aquela cinta? Tem que usar a cinta e fazer drenagem linfática no pós-operatório. Tá. O repouso não é absoluto. A pessoa não precisa ficar deitada de cama os 30 dias. Nem se recomenda mais isso. Mas ela tem que se manter dentro de um certo repouso. Não sei se é verdade. Tem gente que diz que você não pode ficar com o corpo todo ereto nos primeiros dias. Você não pode forçar essa parede do abdômen, é verdade? Na verdade, nem é pela parede, é pela própria incisão. Você há de convir que quando você faz essa cirurgia, você tem pele sobrando. Sim, você cortou, então você né? Cortou e tirou o excesso. Então, por um tempo, você sente a escassez da pele. E até para preservar a cicatriz, não fazer força, você encurvando, você relaxa um pouco a região. Mas não precisa andar quase deitada. É só um cuidado a mais para que não haja rompimento de pontos ou excesso em cima da cicatriz. Tá. Temos algumas perguntas que chegaram. Vamos para a primeira delas? Olha, vamos ver de quem é. A primeira dúvida dá para você ir mandando a sua também. É da Leila. Como é a cicatriz da abdominoplastia? Estou querendo fazer essa cirurgia depois de ter sido mãe 2 vezes. Estou com medo do tamanho da cicatriz. A gente mostrou um tipo. Depende do quanto que ela também engordou na gravidez, essa quantidade de pele. Eu sempre peço ao paciente para me apontar. Eu falo, me aponta com o dedo onde você acha que está sobrando pele. Ela aponta. Até aonde? Até aqui. Então, é esse o tamanho da cicatriz. É bem claro. Às vezes, até quando a paciente sente a cicatriz, se desenha por si só. Você vê direitinho onde é que há a sobra e onde é que precisa ser ressecado.
É só ponderar. O que você acha que é melhor? É uma troca. Não é? Uma cicatriz e uma barriga lisa. Sim. Ou uma barriga com excesso de gordura e de pele? De pele. Uma cicatriz vai ser visto muito menos vezes do que um excesso de pele. Às vezes a paciente não sabe nem onde posicionar a calça, porque se ela põe muito alta para cobrir a barriga, a calça fica rolando. Se ela põe muito baixa, a calça também. Então é difícil às vezes lidar com um abdômen muito volumoso. Gente, para muita gente tem volumoso e não significa nada, mas para muita gente significa. Aí que eu acho que é o ponto certo. Sim. Te incomoda ao ponto de você deixar de sair, de deixar de se sentir à vontade, porque aquilo te deixa chateada? Então, vá atrás. Exatamente, né, é uma troca, é custo-benefício. Eu acho. Então, Leila, conversa com um cirurgião plástico, viu? Preferencialmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vamos ver mais uma? Letícia. Procurando insights de cirurgia plástica, vi que muitas mulheres se submetem a uma mini abdominoplastia. O que é isso? Há diferença entre elas? Sim, como o próprio nome diz, é uma abdominoplastia menor. Então, se manipula menos, se tira menos pele e se destina àquelas pacientes que têm a chamada panelinha, só aqui embaixo. A barriguinha aqui embaixo? Exatamente. Quem tem sobra de pele acima do umbigo não é beneficiado pela mini abdominoplastia. Tampouco aquelas pacientes que têm uma sobra volumosa. Então, a incisão, o corte acaba sendo menor, é um pouco maior do que o da cesárea, porém, a retirada também é menor. Então, precisa escolher bem o caso para aplicar a mini abdominoplastia. Então, não é o paciente que escolhe? Não. É o médico. É a indicação do quadro. Tá. Vamos ver mais uma? Terezinha, é preciso fazer uma lipoaspiração junto com a abdominoplastia para retirar a gordura localizada dos flancos? Sim. Os flancos, para quem não sabe, é aquela região dos pneus. A abdominoplastia, embora puxe um pouco dessa pele, o excesso de gordura no local não é tratado. Então, normalmente nós associamos, é muito comum que seja feita essa associação com segurança. E aí se retira só essa gordura dos flancos. Para que a paciente não fique com uma disparidade na frente bem lisa e atrás com os pneuzinhos que acabam se pronunciando mais. Então, nós fazemos em conjunto uma pequena lipo nessa região. Tá. Vamos ver mais uma? Irene. Sou fumante há 15 anos e vou me submeter a uma abdominoplastia e colocação de prótese de silicone. Preciso parar de fumar? Sim, independente da cirurgia plástica. O cigarro, o tabagismo, além de ele oferecer risco ao próprio processo da cirurgia, aumenta o risco de embolia, problema anestésico, dentre outros, ele prejudica a cicatrização, porque a circulação do fumante ela é prejudicada. Quando se faz um corte, quando se tira uma porção de pele, a gente precisa que essa circulação esteja bem, para que o tecido sobreviva e para que a cicatriz aconteça. Então, o fumante é prejudicado em todos esses passos. E vale salientar que não é adequado parar de fumar às vésperas da cirurgia, porque há todo um processo. Inclusive o fumante, quando para de fumar, às vezes ele começa com muita tosse, começa a expectorar muito, e isso não é bem-vindo num pós-operatório. Então o ideal seria que parasse com quanto tempo de antecedência? Pelo menos 2 meses antes. Tá. E eu vou te falar uma coisa, eu conheci uma pessoa que fez uma cirurgia plástica facial. Gente, isso aqui ficou aberto um tempão e não cicatrizava. E a pessoa era fumante de mais de 30 anos. Então, não é brincadeira. Não, isso se chama necrose de pele e é muito típico em cirurgia, quando se faz cirurgia em fumante. E depois, ela parou de fumar, mas aí já tinha feito a cirurgia, teve que fazer uma nova cirurgia para tentar tirar aquela parte e ficou com uma cicatriz bem grande. Além do risco à própria vida mesmo. Pois é, né? Então, quer dizer, não dá para brincar. Fumar não tem por que se fumar hoje em dia, sabendo dos riscos, né? Quanto antes parar, melhor, né? Sem dúvida, independente de fazer cirurgia ou não. Não é? Então, Irene, pelo menos 2 meses antes, para em definitivo. Conversa com o teu médico, hoje em dia tem tantas formas que podem auxiliar. Correto para ajudar, né? Tem várias coisas que podem auxiliar. Boa sorte. Vamos ver mais uma última pergunta? Maria Helena, fiz uma abdominoplastia há 4 meses, porém minhas cicatrizes estão escuras e com queloide. É necessário refazer a cirurgia para diminuir a cicatriz? O que fazer? Tem alguns pontos nessa pergunta que merecem destaque. O fato da cicatriz estar escura com 4 meses não é assustador, é esperado. Toda cicatriz passa por fases. E essa fase de 1 até 5, 6 meses, que é uma fase que a cicatriz fica mais feia, mais escura, mais grossa, não é assustadora. Não significa que ela vai ficar assim para sempre, porém há como se tratar.
Já o queloide em si é um problema de saúde, é uma tendência da paciente e se ele aparecer, realmente ele vai persistir, se é realmente o queloide, que muitas vezes a cicatriz é feia e a paciente considera um queloide. Quer dizer, é uma dobra que deu, quer dizer, deu uma estiradinha e meio que colou errado? Não, o queloide... Não, ela pode achar que é um queloide? Pode achar que é um queloide, é uma fase da cicatriz. Então, sob estar escura, tudo bem. Se for queloide, realmente a tendência é piorar e há tratamentos a serem realizados. Mais uma nova cirurgia? Entretanto, cicatriz, infelizmente, a gente nunca consegue diminuir. Cada vez que você manipula uma cicatriz, se você tira, você vai deixar outra um pouco maior. O que pode melhorar é o aspecto da cicatriz. E, às vezes, o tratamento é refazer a cicatriz. Mas isso não quer dizer que ela refaça esse pedaço da cicatriz onde tem o queloide, que não possa aparecer um novo queloide, né? Quando é queloide, realmente, existe um tratamento que você faz junto. Além de você retirar a cicatriz, você faz o chamado beta-terapia. Porque você tirando um queloide, vai deixar outra cicatriz no lugar e a chance de aparecer um novo queloide é mais de 90%. Então não adianta mexer, só adianta mexer se for acompanhado de outros tratamentos que vão fazer a prevenção. Então tem que voltar no médico. O ideal. E, gente, não é para sair passando qualquer coisa. Exatamente. Porque você lê na internet, a internet tem lugares com informações corretas e lugares com informações absurdas. Falam para você passar determinada coisa, você passa, a situação pode piorar, mas de saúde até, não só estética. E cicatriz é uma resposta esperada. Então, a promessa de que não vai haver cicatriz ou de que ela vai sumir é uma promessa que não deve ser feita. Não existe isso. Gente, olha, é importante que você converse sempre com o seu médico antes da cirurgia, diga o que você espera dessa cirurgia, escute a versão do médico, ele vai te dizer se é possível ou não chegar a essas suas expectativas, porque a gente muitas vezes vai com uma expectativa impossível de ser alcançada. A gente tem que pensar que a gente vai ficar melhor do que a gente estava. Agora, do jeito que a gente sempre sonhou, aí é milagre, não é cirurgia que vai ajudar, né? Então, converse bastante com o seu médico, tenha confiança no seu médico e só faça cirurgias plásticas com médicos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente sempre alerta aqui, porque todo médico estuda a vida toda e mais um pouco, mas o cirurgião plástico ainda passa pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica por vários outros testes para ter certeza que ele é capacitado. Então, não é uma brincadeira, não. E outro ponto, além desse que você sempre fala, é que existe uma ansiedade por resultado. Sim, é verdade. E a gente sempre fala, uma cirurgia como a abdominoplastia é uma cirurgia de grande porte. Então, há todo um processo de cicatrização que não se conclui antes de 1 ano, mais ou menos. Então, a paciente às vezes vê a amiga que se operou há 3, 4 anos e quer que 1 mês está com aquele aspecto. Isso não é possível. Quer dizer, não dá para esperar que vai fazer uma cirurgia de abdominoplastia agora e vai chegar no verão toda perfeita. Não é? Não. E cada pessoa também reage de uma forma diferente. Né? É claro que a cirurgia é feita para melhorar, mas há todo um processo atrás disso. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Suzy, lá tem umas matérias muito legais também no site, falando um pouco de cada procedimento, é importante se informar, o site é suzivieira.com.br, www.suzivieira.com.br, acesse. Querendo sugerir algum tema pra gente, claro que é sempre bem-vindo, pode mandar. Obrigada mais uma vez. Obrigada.